Olá, minha gente linda! Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E como já viram no tema, de volta a Portugal. É isso mesmo, já estou de volta. E no vídeo de hoje vamos falar um bocadinho dos meus dias em Moçambique, curtos, mas acredito que tenha sido suficiente. Pois é, estou de volta a Portugal e hoje quero partilhar aqui convosco alguns pontos que eu acho, ou que eu tenho achado um bocadinho pertinente, algumas diferenças que eu senti um bocadinho nesta fase, considerando que foi a primeira vez que eu fui a Moçambique, ou melhor, foi a minha primeira viagem de regresso a Moçambique, esta que eu fiz agora, depois de um tempo aqui morando em Portugal. Então, já dá para imaginar que deve ter criado dentro da minha cabeça uma sensação bem catastrófica. Embora eu lembro que a fase, quando eu saí de Moçambique para Portugal, também foi uma mudança bem drástica, bem bruta, assim, de cara. Então, o mesmo meio que aconteceu, embora eu fosse de origem moçambicana, é como, eu não sei explicar direito, mas quero acreditar que todas as pessoas que vivem, por exemplo, fora de Moçambique, de certeza passam por essa experiência pós-volta a Moçambique depois de muito tempo fora do país. Então, comigo também não foi muito diferente, mas primeiro quero parabenizar meu país, que pelo menos parece que não me entendem, mas pelo menos agora teve alguma evolução, teve alguma melhoria no que diz respeito ao sistema de transporte. Não necessariamente o transporte público, porque o transporte público continua a mesma coisa que era desde há muito tempo, aquela dor de cabeça. Mas no que diz respeito ao Yango, que aqui em Portugal, por exemplo, temos o Uber, que é uma coisa que facilita muito assim, para deslocação. Antigamente, as pessoas tinham que apanhar táxi se quisessem usar um serviço similar. E o táxi em particular saía muito caro. Agora, graças ao tal do Yango, fazendo aqui a publicidade, que sem me pagarem, graças ao tal do Yango, o sistema de deslocação de um ponto para o outro acabou tão um bocadinho facilitado, graças a isso. Embora também não é assim tão acessível, mas não se compara aos preços que eram cobrados pelos taxistas, por exemplo. É um valor que ainda dá para tu apertar um bocadinho se tiveres disponibilidade para o mesmo. Então, esse para mim é um dos melhores pontos fora dos outros. A parte da minha família, como eu já deixei no outro vídeo, quando eu cheguei em Moçambique, vou tentar não introduzir aqui, porque como eu já disse, foi uma emoção muito grande rever minha família no geral. Então, fora esse ponto, o outro ponto que também para mim foi uma experiência boa, não boa, sei lá, foi voltar ao sistema não burocrático, acho que posso usar essa linguagem, não burocrático em Moçambique. Como eu disse, eu voltei para Moçambique com o propósito de tratar vários documentos que haviam ficado pendentes, por aí. Então, em Moçambique, quem é moçambicano sabe bem, não estou querendo falar mal do meu país, mas todo mundo sabe que quando a gente tem alguma moeda, geralmente alguns procedimentos não são necessariamente obrigatórios a cumprir. Eu vou falar isso. Meio que não são muito obrigatórios cumprir. Então, como eu viajei sem ter muito tempo para este processo em particular, porque eu fui mesmo com datas muito estipuladas, não estava de férias, infelizmente, no trabalho. Foi apenas uns dias que eu pedi para poder resolver esses pontos. Então, precisei agilizar algumas coisinhas. Não estou aliciando ninguém a fazer essas coisas por debaixo dos panos, mas como todo mundo sabe que em Moçambique as coisas funcionam mais ou menos assim. Então, voltar para esse sistema foi um pouco bem interessante. Foi uma coisa bem interessante. Depois de um tempo em Portugal, sabendo que aqui, realmente, tens que cumprir procedimentos, tens que cumprir os prazos, tens que cumprir com os agendamentos, não sei o que. Então, também que funciona igual, mas não tão assim. Então, a facilidade ou a flexibilidade em resolver ou em tratar documentos em Moçambique, isso também foi
uma das coisas que realmente foi muito bom, voltar a essa rotina. Temos também o ponto da questão da alimentação. Em Portugal, em particular, a gente come muita coisa gordurosa, tipo, muita carne, muita fritura, por aí vai. Em Moçambique foi bem interessante, porque logo que eu cheguei, eu lembro que quando estava viajando, eu já disse para mim, eu disse, eu quero vir encontrar uma boa matapa, já conhecia uma tapa, né? Eu disse para mim, eu quero encontrar uma boa matapa, e cheguei lá, já tinha lá aquela panelona de matapa. E nos dias subsequentes, todo mundo em Moçambique querendo comer carne, em pleno final de ano. Eu não queria saber, eu só queria saber de verdura. Começaram a me odiar na minha casa. Aqui está anos já comer carne. Nós aqui, desde não comemos carne, estávamos já esperando de dezembro para comer bem. Então não veio já trabalhar. Então foi meio que um choque. Porque realmente eu viajei com o intuito, já estava cansada mesmo de bife, carne, essas coisas todas. Eu queria descansar um bocadinho. Enquanto que as pessoas sabem que já não queriam muito essas coisas. E então também foi bem engraçado. Foram situações, foram dentre várias situações essa uma das situações bem engraçadas que eu pude passar em Moçambique. E também temos o ponto, por exemplo, da parte do sistema de saúde. Como eu disse, um dos documentos que eu precisei tratar em Moçambique, como eu disse no outro vídeo, no caso, foi a minha carta de condução, porque estava a expirar, então eu precisava renovar a carta de condução. Na verdade, a carta de condução expirou ainda saindo em Moçambique, na altura. Mas foi aquela coisa de, não vou comprar carro tão já, então não me preocupei muito com isso. Não estou a dizer que vou comprar caro, olhei lá. Ainda não tenho dinheiro. Mas é uma coisa que talvez venha entrar na minha agenda futuramente. Mas então, eu já quis tratar de resolver esse assunto da carta de condução logo, aproveitando que eu já estava em Moçambique a tratar a parte da documentação. Então, como todo mundo sabe, quando vais tratar ou quando vais renovar a carta de condução, no caso, tem um documento que precisas tratar no hospital, não sei o que. Então, precisei tratar o atestado médico e teve um dia que eu passei mal em Moçambique. Tive um problema de saúde, precisei ir para o hospital. Então, basicamente, esses foram os dois pontos de experiência que eu tive na área de saúde em Moçambique. Um dia que eu passei mal e um dia que eu precisei tratar esse documento que eu me referia. Então, quando falo a parte do sistema de saúde, este ponto aqui também é um pouco relevante para mim, porque foi uma situação bem diferente, ou é uma situação bem diferente assim que é, porque é uma situação que eu já conheço, é uma situação bem diferente do que acontece em Portugal. Em Portugal, praticamente, a cada consulta, quando for à clínica, não sei o quê, meio que eu tenho que pagar, ou dependo de ter o número de utente para que eu seja atendida no hospital público, no caso. Enquanto que em Moçambique já é diferente. Em Moçambique eu só preciso ir para lá com 5 meticais. Que aqui em Portugal é euro... Não me lembro, mas acredito que daria alguns cêntimos aqui em Portugal. Então, em Portugal a saúde é ligeiramente cara em comparação a Moçambique. Em Moçambique as coisas são muito mais flexíveis no que diz respeito ao sistema de saúde. É muito fácil ser atendido, é muito fácil, não tem muita burocracia, não tem que necessariamente ter um número de utente, código de não sei o quê, ou fazer agendamento, ou fazer marcação, marcar uma consulta, essas coisas, essa burocracia toda. Simplesmente você passa mal na tua casa, levanta no dia seguinte, vai ter com o médico e vai ser atendido sem muita burocracia. Então, esse também é um outro ponto que eu acho que são pontos positivos. Acho que estou falando muita coisa. Cara, eu descobri que está na hora de eu voltar para Moçambique nessa viagem. Brincadeira, mas são nesses pontos que eu acho muito favoráveis em Moçambique em comparação a Portugal. Não estou criticando o sistema no geral em Portugal, mas sim só apenas frisando alguns pontos positivos que Moçambique também temos. Apesar, Moçambique também tem lá suas coisas boas, então sistema de saúde também para mim é uma das melhores coisas. Embora sempre, boa parte, falta medicação, falta não sei o quê, mas qual é o país que não falta? Essas situações que sempre tens que comprar fora do hospital, tens que comprar em farmácia, não sei o quê. Praticamente em todo o país é assim. Até que em Portugal, eu lembro que da vez que eu fiquei doente, teve uma medicação que eu tive que comprar na farmácia. Então é basicamente a mesma coisa. Então não há país que te dão tudo dentro do hospital ou dentro do setor público. Tem coisas que realmente tens que também fazer no setor privado. Então,
O próximo ponto é... O próximo ponto é daqueles pontos que acho que faz parte de um dos pontos que eu mais admiro aqui em Portugal. Faz parte de um dos pontos que eu citei num dos meus primeiros vídeos aqui no canal, que é a parte da segurança. Juro para vocês, eu confesso para vocês que, sério, eu havia desabituado aquela precaução que somos obrigados, somos remetidos a ter em Moçambique. Eu lembro que no primeiro dia eu andava com o meu telefone assim, de ânimo leve, levava as coisas na maior leveza, estando dentro do meu bairro, não necessariamente tendo saído do bairro, estando exatamente no meu bairro, ali nas ruas de casa, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Eu lembro da minha irmã toda preocupada comigo, a Luísa, aí que aparece no último vídeo que eu postei no canal. Vivia grudada em mim, praticamente se tornou minha babá, porque ela é que ficava toda hora atrás de mim, preocupada com o meu telefone. Eu, a dona, tão relaxada, porque minha mente já meio que tá no mundo Portugal, meio que já estou tão acostumada ao nível de segurança de Portugal, que eu acho que as coisas simplesmente acontecem, não, nada acontece, nada, ninguém... Ela tinha que estar toda hora no meu pé a me fazer lembrar que, senhora, não estás mais em Portugal, aqui estás em Moçambique, vão levar esse teu 14, vão levar esse teu 14. Acho que é a frase que eu mais ouvi na minha primeira semana, ou melhor, nos meus primeiros dias, sobre a segurança. Este ponto do telemóvel em particular é apenas um exemplo das várias vezes que eu negligenciei nesse quesito de segurança. E as pessoas em Moçambique tiveram que ficar toda hora a me lembrar. Então, realmente é um ponto que é um pouco preocupante. É um ponto preocupante. Em geral, esse é mais ou menos o resumo de alguns pontos que eu vivi em Moçambique. Agora, de volta a Portugal, esta minha primeira semana, acredito que tenha sido, ou melhor, tem sido bem normal, embora... só voltei para um dos meus trabalhos, feliz ou infelizmente. No outro, pelo fato de ser part-time, meio que arranjaram uma outra pessoa para me substituir, não sei o quê, porque parece que houve uma enchente em dezembro, na época festiva, então eles tiveram a necessidade de ter lá alguém para substituir. Então, neste momento, ainda estou a tentar analisar se procuro um segundo trabalho ou prefiro realmente ficar um pouquinho mais sossegada para este ano, só com um único trabalho. Vou tentar sobreviver só com um único trabalho. Então, ainda estou nesse impasse, tentando ver se consigo arranjar um outro ou se realmente quero arranjar um outro. Então, para já, estou simplesmente a trabalhar em um único sítio, onde realmente eu já tinha contrato, onde havia pedido licença para fazer essa viagem, embora não fossem férias. De volta à rotina, não tem sido muito fácil, principalmente quando, depois de ficar alguns dias em casa sentada, voltar à correria da vida de Portugal tem sido um bocadinho desafiador. Lembro que no segundo dia de trabalho, meu corpo doía todo. Meu Deus, eu não achei que fosse sofrer tanto com a volta. E como eu disse, em Portugal trabalha-se a sério, então, como fiquei alguns dias parada, voltar àquela rotina já toda pesada, não sei o que, embora ainda é só um trabalho, meu corpo doeu mesmo, doeu a sério. Então, basicamente é isso. Já estou de volta em Portugal. Vamos voltar, ou melhor, vou voltar a gravar os conteúdos relacionados a Portugal, como sempre. Tentar deixar um bocadinho a par das coisas que têm acontecido cá, dentre várias outras coisas que eu espero partilhar convosco. Agradeço a essas pessoas que tiveram a gentileza de partilhar comigo seus sonhos, seus ideais. Logicamente, infelizmente, não tenho realmente como ajudar assim de forma direta ou de forma financeira, porque moçambicano aqui, porque moçambicano aqui sou, não sou rica, mas ouvir cada história que realmente mexeu mesmo com o meu coração. Foi cada história emocionante, foi uma coisa que não dá para expressar por palavras. Só quem esteve nesses encontros só
mesmo, não tem como expressar em palavras. Então, o meu agradecimento neste vídeo em especial vai para essas pessoas que partilharam comigo suas histórias e quiseram realmente interagir comigo, me conhecer. Obrigada para quem esteve do início ao fim do vídeo. Fazer aquele apelo de sempre, por favor, deixa aí um comentário, deixa aí um like, partilhe a página. Beijinhos, até o próximo vídeo.